Tem um outro fato curioso, que esse filme foi proibido no Brasil e só foi exibido em 81. E aqui eu vou encerrar a minha fala. Ele foi exibido em 81 na Folha de São Paulo, dia 16 de janeiro de 1981, saiu na primeira página que o filme foi finalmente liberado. E foi liberado com 4 cortes. E a matéria dizia... tinha uma matéria do Leon Kakoff também, que é organizador da Mostra de São Paulo, e ele dizia que finalmente os brasileiros poderiam ver um filme que antes eles só poderiam ver na Argentina, que era um pouco o turismo que as pessoas faziam, era ver esse filme na Argentina. E quando ele estreia no Brasil, ele já era proibido na Argentina. Então, isso é bem curioso. O filme, quando fala, não somos os únicos da América Latina. Então, é uma história muito inglória que a gente viveu nos anos 60, 70, mas que a gente continua vivendo, né? Tem um fantasma eminente aí que nos fez pensar essa mostra, nos fez pensar esses filmes, o que a gente quer dizer para não esquecer. E a segunda pessoa, que para mim também é muito querida e admiro demais, aprendi muito com ela, conheci a Natália Urbina dentro do nosso curso de comunicação, cinema, criação e pensamento. Natália, na época, morava no Morro Santa Marta e participava da rádio comunitária. E com ela aprendi muita coisa. Aprendi não só a realidade do Santa Marta, junto também com outros companheiros e alunos nossos, do nosso curso, que depois se tornaram meus mestres. Depois, mais tarde, Natália se muda para o Jorge Turco, eu conheci o Marlon, seu companheiro, e muito aprendi também com o que eles estão fazendo com a Girassol Comunicações. Então, queria chamar, ela é doutoranda da UFRJ, queria chamar a Natália aqui na mesa também. Boa noite. Já com a apresentação do professor Flávio, acho que não precisa mais apresentação. Primeiro que tudo, agradecer aqui o convite para manter-nos vivos na utopia, né? A partir da Barbárie da Utopia. A gente assistiu antes o filme de Silvia Tender sobre utopia e barbárie, e acho que o encontro que acontece a partir do primeiro curso, da primeira turma de Cinema, Criação e Pensamento, os produtos disso, o desdobramento e as reflexões sobre isso, até hoje, são possíveis graças a esses encontros surrealistas propostos por pessoal como o Flávio, como a professora que apoia o Núcleo de Comunicação Comunitária, a professora David Rocha, a equipe toda que apoia este tipo de diálogos e de encontro entre a utopia e a barbárie. Porque a partir do filme nós podemos ver que a imagem tem um papel fundamental. Então a imagem tem que também ter um ponto de vista popular. A imagem popular é um desafio atualmente. A imagem popular, a comunicação popular, o que nós chamamos numa das turmas de Cinema, Criação e Pensamento, a necessidade de fazer um cinema popular, um cinema favelado ou favelizado, com nossa linguagem e com nossas manifestações. Por quê? Tem uma parte do filme que se fala que a palavra tupamaro, está proibida e se invisibiliza. E até hoje nós vemos que existem diferentes formas, diferentes métodos de invisibilizar alguma coisa, alguma pessoa ou algum grupo. Essa invisibilização ainda é uma tática permanente com nossas realidades excluídas, com nossas realidades invisibilizadas ou criminalizadas. Então, isso ajuda a que se perpetue um sistema racista, classista, xenófobo e nacionalista. Coisas que a gente viu no filme. O rejeito contra o jornalista estrangeiro, o rejeito contra a realidade indígena. Então, traz uma disputa entre espírito nacionalista
e uma coisa que quer desafiar toda essa realidade. Então, hoje, acho que a imagem popular é o nosso desafio. Até hoje. Desde aquele tempo até hoje que estamos sentindo essa necessidade de criar o nosso cinema popular e a nossa imagem favelizada, a nossa imagem periférica. A nossa imagem. Ninguém vai chegar a fazer uma imagem nossa, então a gente tem que fazer. Eu, como moradora do Morro Santa Marta, como comunicadora popular, como moradora do Jorge Turco e atual moradora da Babilônia, eu vejo a diferença entre os pontos de vista forâneos e os pontos de vista internos. Então, a gente tem que trabalhar mais nessa fonte. Essa fonte, que a gente falou muito também sobre a memória, a importância da memória. A gente vem falando desde o filme, Flávio também falou da importância da memória. Quais são as nossas fontes? A gente, atualmente, para não esquecer não é uma realidade, é uma construção da realidade. Então, hoje, um outro desafio que a gente tem no cinema popular é precisamente reivindicar nossa fonte. Nossa fonte popular, nossa fonte de raiz, nossa fonte que são realmente nossa fonte negra, nossa fonte nordestina, nossa fonte boliviana, nossa fonte latino-americana. Cadê? Onde está? Qual é a luta? Qual é a pauta? Qual é a realidade dos nossos irmãos pretos? Gente, estamos falando de uma democracia que mata um jovem preto cada 23 minutos. Então, ainda não estamos falando de uma democracia plena. Então, para não esquecer, nosso cinema ainda tem uma função muito pendente nesse sentido. Da colaboração para concretizar um sistema democrático. E hoje a camada popular tem espaço. A camada popular não vai ter um espaço por enquanto a gente continue retocando as nossas imagens. Por isso que é importante nós reivindicar nossa fonte. Para isso, nós, a partir do trabalho em diferentes grupos de cultura, em diferentes grupos de manifestação de comunicação, fundamos o Núcleo Girassol Comunicações, que é um núcleo autônomo de comunicação, junto com o pai das minhas filhas, que é o Marlon, junto com meu filho, que é o Victor Hugo, tem 8 anos, e minhas filhinhas são pequenas. A gente, então, propôs esta coisa de mídia favelada, sabe? De você procurar uma imagem, de você reivindicar a fonte, e integrar a partir da imagem. Então, eu queria só trazer esse tema, porque, para não esquecer, né? Para não olvidar, a importância de não deixar ninguém no tinteiro, a importância de integrar, a importância da diversidade, a importância da tolerância. A gente nunca vai poder falar da democracia plena se a gente não está tomando em conta todos os fatores. Então, para não esquecer, o que nos diferencia? O que diferencia uma democracia de uma ditadura? E remarcar bem essa diferença. Porque hoje, essas práticas de tortura ainda existem com as populações populares, com as populações marginais, com as populações periféricas. Sabe qual é o problema? Eu não sou nada. Isso é o que as pessoas pensam. Porque já estamos criando um sistema que nos vê a pessoas pobres, a pessoas pretas, a pessoas indígenas, a pessoas migrantes, a pessoas que já temos vivido um processo de segregação histórica. Existe essa noção de homens do bem, que também apareceu no filme, homens de verdade. Então, a luta primeira é a dignificação dessa humanidade. E a imagem tem esse desafio. Por isso, hoje, nosso desafio é estimular uma comunicação popular, estimular o que nos diferencia de uma democracia plena e de uma ditadura total. E acentuar essa diferença. Apoiar a comunicação comunitária, apoiar a desmilitarização de favela, prestar mais atenção à questão racial. Não podemos pensar que estamos criando uma democracia completa se estamos pensando numa democracia que tem um modelo eurocêntrico de base. Temos que trazer a questão racial como fundamento de nossa análise, de nosso trabalho. Então, só isso para começar, e agora eu passo o microfone. Agradeço mais uma vez o convite. Acho que é muito importante para manter a faculdade viva e um caminho que está começando. Tá? Muito obrigada. Queria mencionar nisso da diferença do tempo do filme que a gente viu para agora. A gente vê no filme os militares falarem muito, usar como desculpa o progresso, o desenvolvimento.
E no nosso momento de conjuntura política atual, isso também é muito recorrente, o futuro, o progresso. Então, assim, eu acho que são similaridades, nuances, que às vezes a gente não percebe, mas botar o progresso à frente do quê? À frente de desinstituir um plano de governo para botar outro, de desinstituir um governo legítimo para botar outro, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento. Eu acho que isso ainda está... É muito importante quando a gente pensa em imagem, a gente pensar em conceito. Qual é o conceito de progresso que a gente está procurando? Qual é o conceito de desenvolvimento que a gente está procurando? Qual é o conceito de democracia que a gente está falando? Você conceitualizar e resumir numa imagem é fundamental.